Hoje é Dia Mundial da Conscientização do Autismo e eu queria aqui compartilhar uma experiência com vocês. Em 2018, eu fui mãe de trigêmeas, 3 meninas lindas, a Maria Laura, a Maria Clara e a Maria Luísa. E 2 delas são autistas. E como se precaver e pensar no futuro dessa criança? Isso é possível e eu vou te explicar agora. E a maior preocupação de um pai ou de uma mãe que tem um filho especial é com o futuro. Como vai ser? Meu filho vai precisar a vida inteira de alguém para auxiliá-lo? Vai precisar de ajuda financeira? Será que ele vai ser independente ou não? Então, com base nessa preocupação, quem é pai ou mãe de uma criança especial, uma criança atípica, tem que se precaver, tem que se programar para esse futuro incerto. Pais e mães de filhos autistas podem sim realizar a contribuição previdenciária. Para isso, a criança tem que ter 16 anos ou mais e escolher um dos códigos como segurado facultativo. Temos 2. Um é o 1473, para quem quer recolher apenas com base no salário mínimo. Agora, quem tem a pretensão de ter uma aposentadoria acima do salário mínimo, tem que escolher o código 1406. E olha, uma coisa muito, mas muito importante, o fato dessa criança garantir uma aposentadoria no futuro não tira o direito dela de também ser um dependente para fins de pensão previdenciária. Então a boa notícia é que, mesmo com a aposentadoria garantida no futuro, essa criança também vai ter direito à pensão por morte dos pais. Então, espalhe essa informação, compartilhe esse vídeo, vamos divulgar essa boa notícia que certamente vai ajudar muitos pais e mães de autistas em todo o Brasil. Tem como compartilhar esse vídeo? Tem. A pessoa pode ir lá no meu Instagram, que é Maria Faioc, com CK no final, e tem lá o selinho de verificado, e compartilhar, porque eu resolvi fazer esse vídeo, porque o que eu falo ali é uma grande verdade. A maior preocupação de um pai ou de uma mãe que tem um filho especial, como é que vai ser no futuro? Porque o natural, né, da vida é o pai e a mãe antes do filho, né? É a lei da vida. Então, o que um pai e uma mãe pensa quando ela descobre uma deficiência num filho? Como é que vai ser se eu não estiver aqui? Se eu faltar, quem é que vai cuidar? Quem é que vai proteger? Essa é a maior preocupação. Você pode perguntar... Tem que ser desde o primeiro dia, né? Exatamente. Você pode perguntar para qualquer pai, não só de autista, de criança, de qualquer deficiência, com qualquer deficiência. A maior preocupação é essa. Quem vai cuidar? Eu tive um tio deficiente e a minha avó faleceu com 94 anos e ela cuidou dele até os 94 anos. Até uma semana antes dela falecer. E a maior preocupação da minha avó era essa. Quem iria cuidar do seu tio? Quem ia cuidar do meu tio, né? Então, hoje eu me vejo na mesma situação. Quem é que vai cuidar? Se eu não estiver aí, como é que vai ser? E assim, se não tiver dinheiro, você pode ter certeza. Infelizmente, o mundo é cruel. Ninguém vai querer cuidar. Quem é que vai pegar, desculpa a palavra, uma bucha de cuidar de uma pessoa especial... E arcar com as despesas e ainda arcar com as despesas. Então, a maior preocupação é você deixar, por exemplo, esse filho numa condição minimamente aceitável, né? Uma condição mínima para pelo menos custear as despesas, remédio, um cuidador, né? Para que a pessoa que vai ter esse encargo lá no futuro, ela tenha pelo menos o mínimo de dinheiro para cuidar dessa pessoa no futuro. Então, desde o dia que eu descobri, foi sempre a minha maior preocupação. Então, tudo que eu faço é pensando lá na frente. Olha, como é que vai ser? Eu tenho, por exemplo, hoje as minhas, elas têm 6 anos, né? Quando eu descobri, a primeira coisa que eu fiz, você começa a pagar uma previdência. Por exemplo, elas não podem ainda pagar a previdência do INSS, que é a partir dos 16 anos. Então, eu fui procurar... não é mais com 14, né? Ou nunca foi com 14? Não, 14 é para menor aprendiz, né, essas coisas. Agora, no caso de uma pessoa que não vai trabalhar, ela pode começar a recolher com 16 anos como segurado facultativo. Então, no meu caso, desde o início, quando eu descobri, eu fui procurar uma previdência.
que eu pudesse, né, que elas pudessem ser seguradas. Então, por exemplo, no meu caso, eu sou advogada, eu fui procurar a OABPrev, então eu já pago para elas a OABPrev, fui procurar seguro, né, seguro de vida, se acontecer alguma coisa, para que elas tenham. Então, assim, graças a Deus, eu tenho condições de fazer isso desde o início, né? Mas eu fico pensando, né, e aqueles pais, né, que muitas vezes não têm condições, muitas vezes é difícil, né, se programar, guardar um dinheiro para essas crianças lá no futuro. Então, uma das formas que eu tento ajudar nesse vídeo é essa. Pelo menos a contribuição do INSS, para ter pelo menos um salário mínimo, eu acho que os pais precisam fazer o esforço, a família ajudar, para que possa garantir para essas crianças lá no futuro uma aposentadoria mínima, pelo menos. Né? Para que ela não dependa, por exemplo, da assistência social, do LOAS. Qual seria um valor mensal assim, de depósito para garantir um mínimo? 11% do salário mínimo. Então, hoje o salário mínimo é 1.518, você vai colocar ali 160 e poucos reais por mês. Então, a pessoa vai pagar esse valor e vai garantir lá na frente uma aposentadoria para essa criança. Né? E o bacana também que eu falei no vídeo é que muita gente fala, não, eu não vou pagar a aposentadoria para o meu filho, né, a contribuição para ele se aposentar, porque lá na frente ele vai ser meu dependente, então ele vai receber minha pensão. Mas pode, né, que eu explico. Você pode pagar para o seu filho como segurado facultativo e isso não vai excluí-lo de receber a pensão. Ele vai poder também receber a pensão dos pais, inclusive. Se o pai e a mãe pagam o INSS, contribuem, lá na frente, se o pai e a mãe vierem a faltar, essas aposentadorias viram pensão para esse filho. Então, hoje, uma forma de você garantir para essa criança lá no futuro que ela não caia na assistência social, que não vá, por exemplo, uma instituição que a gente não sabe como é que vai cuidar, né, ou que não caia ali na mão de algum parente que talvez não cuide direito, é garantir um mínimo, né, de uma aposentadoria e de uma pensão para que essa criança lá no futuro ela seja mantida por alguém. Né? Porque já é difícil você cuidar de uma pessoa especial com dinheiro, você imagina 100. É verdade. Né? Então, isso é uma das coisas que eu penso muito. Eu faço questão de todo mundo que me procura. Ontem mesmo uma mãe me procurou falando, olha, eu não sabia disso, meu filho recebe o LOAS e eu posso fazer esse pagamento? Pode, porque você pode pagar como segurado facultativo mesmo recebendo LOAS, porque não é renda, né? Tá pagando facultativamente. Então ela falou, a partir de agora eu vou começar a contribuir, tanto para mim como para o meu filho. Não vai cortar o benefício. Não vai cortar o benefício, porque ela falou que lá na frente ela quer deixar a pensão dela para o filho e também quer que o filho tenha uma aposentadoria e não dependa, porque é uma humilhação, desculpa. Né? As pessoas falam assim, todo mundo tem direito, vai tentar. É uma humilhação. A cada 2 anos eles podem te chamar. O que eu já vi de LOAS sendo cortado porque a criança é nível de suporte 1, você contou, que vários foram cortados. E a pessoa, eles simplesmente cortam, não, porque o suporte 1 não precisa, gente, é suporte do mesmo jeito. A criança precisa de tratamento do mesmo jeito da de suporte 1, 2 ou 3. Então, é muito importante, né, que o pai, a mãe, que tem essa preocupação, tome esse tipo de atitude, tome esse tipo de providência, porque você imagina o seguinte, né, quantas pessoas devem estar ouvindo a gente aqui agora, que às vezes o filho está recebendo LOAS, mas aí o pai não trabalha com carteira registrada, faz um biquinho aqui, outro ali, e a mãe também. Você imagina lá na frente, faltar esse pai, essa mãe, não vai deixar pensão, porque não contribui. Esse filho, o benefício não é um benefício vitalício, ele pode ser cortado a qualquer momento, cada 2 anos o INSS pode revisar, e essa criança pode chegar lá na frente no futuro sem renda nenhuma.